Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Tá na Bíblia. Estou aqui com ele, de sempre, nosso pastor Luciano. A paz missionária, a paz, irmãos. Vamos estudar um pouquinho mais a palavra, meditar um pouquinho mais na palavra do nosso Deus. Amém. Irmãos, hoje nós temos um tema muito bacana. Acho que você já teve essa dúvida ou conversou com alguém que teve essa dúvida. Foi uma sugestão também, uma dúvida de um irmão, de uma irmã que acompanha conosco, Tá na Bíblia. Por que não guardamos o sábado? Eu posso acrescentar nessa questão por que nós comemos carne de porco, por exemplo? Podemos colocar tudo no mesmo programa, Vamos pastor? colocar? Então hoje a pergunta que vai ser respondida no Tá na Bíblia é: por que não guardamos o sábado? Porque não tem problema ou teria problema comer carne de porco e frutos do mar? Fica aí que a Bíblia responde tudo para vocês. Tá na Bíblia. Muito bem. Pastor, o mandamento é claro. Está lá registrado em Êxodo 20, quarto mandamento dos 10 mandamentos. Santifiquem o dia de sábado, ou lembra-te do dia de sábado para o santificar. E por que nós hoje cristãos não guardamos o sábado? Explica pra gente, pastor. Vamos lá, irmãos, vamos lá, missionária, né? Primeiro, o sábado, ele vem do hebraico sabá. Significa dia do descanso, quando cessa o trabalho, quando nós descansamos. Deus, ele cria os céus, a terra, o universo, e ele nos deixa como exemplo o descanso. Deus mostra pra gente que é importante nós termos um dia, né, para poder aí recarregarmos as energias, as baterias. E inclusive nesse dia Deus, né, ele espera que nós o adoremos, um dia que nós reservamos para adorar ao nosso Senhor. Que é o santificar. Que é o santificar. Aqui no caso do Êxodo, nós estamos falando Êxodo 20, versículo 8, Sim. que diz justamente: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Né? Então você descansa e você adora ao Senhor, e aqui o texto está falando claramente no dia do sábado. Se pegarmos o Antigo Testamento, nós vamos ver que tem várias regras no Antigo Testamento. Tem N regras, inclusive voltados para o sacrifício. O louvor e a adoração do povo judeu não era como nós. Não tinha a bateria, a guitarra, não, tinha toda uma regra de liturgia. Os animais, eles eram mortos para expiação do pecado, em substituição à nossa morte, porque nós somos pecadores e deveríamos, né, morrer pelos nossos pecados. De forma simbólica, o animal era sacrificado, né, no local da adoração. Ou seja, o Antigo Testamento, ele mostrava, como já falamos em outros, está na Bíblia, né, é uma pré-anunciação do que iria vir. Então, sim, né? Então tínhamos diversos dogmas e diversas liturgias onde Deus ali ele mandava que seguisse para que nós entendêssemos o que estava por vir. Esses ritos todos eram muito regrados, mas eram, na verdade, um modelo do que haveria de acontecer. Nós não podemos esquecer que a Bíblia não fala sobre o homem. A Bíblia não é sobre o homem. A Bíblia, ela aponta para Jesus. Amém. Toda a estrutura bíblica, do Gênesis ao Apocalipse, ela aponta para Jesus. Cristocêntrica. Isso mesmo. Eu tenho os egocêntricos que acham que a Bíblia foi feita para ele. Não foi feita para você, foi feita para Jesus. E o Antigo Testamento inteiro, ele aponta justamente o Cordeiro Santo que iria vir para resgatar o pecado, né, dos escolhidos de Deus. Sim. Né, apontando justamente para Jesus. Por isso que é uma pré-figuração. Depois vamos ler um texto que fala que a sombra do que iria vir. Os profetas todos falam de Jesus. Então o que acontece? Com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, foi inaugurada uma nova aliança. Sim, que inclusive abre o Novo Testamento, que é a nova aliança. Isso, porque Jesus, ele cumpriu toda a lei. Qual que era a lei? Aquele que pecar morrerá. Jesus não teve pecado, mas ele justamente morreu por mim, morreu por você, morreu por nós, para que assim nós pudéssemos ter a vida e a vida em abundância.
Por isso que hoje nós falamos, nós não estamos mais debaixo da lei, sob o domínio da lei. Sim. Nós estamos debaixo da graça, nós estamos revestidos pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, em Jesus se cumpre o Antigo Testamento e todos os proféticos. Todo aquele modelo que era uma sombra do que haveria de vir, na verdade se concretiza com a pessoa de Jesus Cristo. Isso mesmo. Eu estava ouvindo um pastor falar sobre isso esses dias, olha que interessante. Ele fala de uma forma muito bonita. Ele fala, quando você está vendo uma sombra, você não tem a real visão do que é. Você vê a silhueta só, você imagina o que é. Agora, quando vem, né, quando aquela pessoa se apresenta, aí você tem a imagem real. E o Antigo Testamento era justamente dessa forma, né? Tinha a silhueta do que estava por vir. Quando Jesus vem ao mundo e morre e faz a propiciação pelos nossos pecados, aí nós vemos o Cordeiro Santo de Deus morrendo e ressuscitando. E a Bíblia fala isso, pastor, que Jesus veio para cumprir toda a lei, que tudo aquilo é uma sombra que ele veio concretizar na sua pessoa? Está na Bíblia, né? Está na Bíblia, não pode ser a opinião do pastor, tem que estar na Bíblia. Vamos lá, Mateus 5,17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus falando, ele veio cumprir a lei e os profetas. Em Hebreus 7, versículos 18, 19 e 22, a ordenança anterior é revogada. Olha que interessante. Porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Jesus tornou-se, por isso, a garantia de uma aliança superior. Olha, ou seja, aquela aliança antiga da lei já foi revogada, ou seja, já não vale mais, né? Revogado isso. Não vale mais. Quando a gente fala de lei no mundo, uma lei revogada é uma lei que não está mais em vigor. Sim. E aí introduziu-se uma nova lei, uma nova aliança por meio de Jesus Cristo. Olha só, irmãos, está na Bíblia, hein? E a garantia, né? Olha o texto, a garantia de uma aliança superior. Porque justamente, se formos depender da lei, de cumprirmos a lei, nós estaríamos todos condenados, estaríamos mortos, porque nós não somos capazes de cumprir não damos a conta, lei. né? Não damos conta. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Romanos 10, 4. Guarda aí, irmãos, o fim da lei é Cristo. Olha que Isso interessante. explica. Olha como esses textos eles convergem para o que falamos até agora. Tudo no final aponta para Jesus Cristo cumprindo a lei. Amém. E se Jesus já cumpriu toda a lei, nós não estamos mais debaixo dessa lei que chamamos de lei mosaica, a lei de Moisés do Antigo Testamento. Estamos agora na nova aliança estabelecida por Jesus Cristo. Lá em Colossenses 2, 13 a 17, olhem bem esse texto, irmãos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Agora, presta atenção, irmãos. Portanto, não permitam que nem o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Olha que bênção, o texto já disse tudo. Nem precisava. Inclusive trouxe uma lista, né? Festividades, ou seja, tudo que é ritualístico, que estava previsto lá na lei de Moisés, né? O que comer, o que beber. Eu acho interessante, pastor, porque nós temos um grupo de pessoas por aí que guardam o sábado, né? E criticam outras igrejas ou denominações ou outras linhas que guardam costumeiramente o domingo, e daqui a pouco acho que o pastor vai falar por que nós guardamos o domingo e não o sábado. Mas é interessante porque assim, ou você segue toda a lei de Moisés ou não segue. Porque como o pastor disse no começo, o Antigo Testamento, né, pastor, era uma série de regras. Então, a questão da carne de porco eu escolho seguir. Mas, por exemplo, na própria lei de Moisés também, uma mulher nos dias da sua menstruação não poderia se aproximar de Deus. Ela teria que se purificar 7 dias, X dias para poder chegar. Depois do parto, não poderia também X dias chegar perto, né, do templo do Senhor ou do tabernáculo.
É mesmo a questão de pedir perdão. Não bastaria uma oração, teria que matar um animal. Ou seja, ou você obedece todo o rito, ou você não obedece. Porque algumas coisas a igreja impõe, a igreja que eu digo, essas seitas, heresias, né? Impõe, e outras não simplesmente ignoram. Outras seguem o tempo da graça. Como se Jesus tivesse cumprido toda a lei. É uma incoerência, né? Sabe, missionária, de onde vem isso? E aqui é o grande ponto, irmãos, presta atenção. Por que nossa, pastor, né, mal-humorado, chamo de seita? É uma seita, é uma heresia. Com certeza. Cuidado. Pessoal, eles têm muito poder midiático, então às vezes a gente, se não tiver espertos, nós somos enganados. Mas por quê? Porque a Bíblia não é a única regra de fé dessas pessoas. Essa revelação, entre aspas, veio, né, de um profeta deles. De um fundador, né? Aquele que recebeu a visão. Sempre começa assim, né, esse negócio de heresia. Alguém recebeu uma visão direto de Deus, e aí eles colocam essa visão, este livro, junto com a Bíblia. Com a mesma autoridade da Bíblia. Isso mesmo. E aí você cai nesse tipo de questão. A Bíblia, claro, eu acabei de ler um texto que não tem o que duvidar, né? Mas como aquele profeta lá recebeu essa visão, então fala, não, o profeta falou, e acaba dando autoridade, aliás, a autoridade maior do que a palavra, né? Porque se a autoridade fosse menor, eles seguiriam o que a palavra, a Bíblia está dizendo. E aqui tem um ponto ainda mais importante. Essas pessoas consideram que quem não guarda o sábado tá errado. Não é salvo. Olha, ou seja, eu não preciso crer em Jesus Cristo apenas para eu ter a salvação, como diz a Bíblia, né? Aquele que crer, né, é salvo. Eu não preciso crer que Deus colocou a fé no meu coração. Eu preciso seguir o sábado. Ou seja, eu coloco o sábado acima da salvação, da obra redentora de Jesus Cristo. Ou o comer a carne de porco, frutos do mar, como se o não comer frutos do mar, não comer a carne de porco fosse capaz de me salvar. Ou seja, aí seria por obras. Isso mesmo. Não seria correto. Por graça. E aí o tema em si, ele parece não tão relevante. Guarda o sábado, guarda o domingo, não tem problema. Mas a questão é o que está por trás disso. Porque se o irmão falar, pastor, depois nós vamos falar sobre isso um pouquinho, eu trabalho no sábado, no domingo, e eu guardo a quarta-feira, porque é o dia que eu consigo, né? Por exemplo, o pastor vai falar, irmão, o ideal é que você venha no domingo conosco por outro motivo, e nós vamos falar. Mas você não vai perder sua salvação por causa disso. Igual aquelas outras seitas que falam que também a salvação é por causa dos dízimos e das ofertas. Sim, tudo por obras, né? Aquelas seitas que falam que se você passar óleo você está protegido. Já falamos sobre isso, né? Está na Bíblia passado. Coloca talismã, né? Passou o óleo, eu tô com o corpo fechado, sabe? Esse negócio assim. Não é bíblico, né? E aí, infelizmente, esse tipo de pensamento, no primeiro momento, parece que é algo superficial, mas nós precisamos tomar cuidado com o que está por trás disso, que é muito mais profundo. Essas heresias, né, irmãos, criam toda uma teologia da salvação em cima das práticas. Isso mesmo. O contrário também é verdadeiro, né, pastor? Não significa que aquele irmão que vai todo domingo lá na igreja fiel esteja salvo. Sim. Porque não é questão do domingo ou do dia ou de fazer um rito, ser religioso que vai salvar. A salvação é por Jesus Cristo. Agora, o fato de guardarmos o domingo, tem esses outros motivos que o pastor vai dizer, mas eu acredito que seja principalmente um ato de fé. Se você realmente é já agraciado por Jesus e salvo, você vai querer ir à casa do Senhor para adorar a Deus com seus irmãos. Um ato de fé, de amor, de gratidão. Sim. Isso mesmo. Inclusive, Jesus, ele mesmo deixa claro que ele é o Senhor do sábado. Olha lá, Mateus 12:8. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sabe qual circunstância que foi Jesus falou essa frase aqui, irmãos? Os discípulos estavam ali colhendo espigas no sábado. Colhendo espigas de milho para comer. Tá? Trabalhando. Isso, trabalhando para comer. E Jesus, ele também aproveitou o sábado para curar um homem que estava com a mão atrofiada. Sim. E ele foi criticado por isso. Pelos fariseus. Pelos fariseus, que, teoricamente, eram os mestres da lei que guardavam a lei. E aí Jesus fala, olha, não é o sábado que não sou eu que sirvo o sábado que me serve.
Na verdade, eu não fui feito para o sábado. O sábado é que foi feito para mim, né? Para me adorarem, para me servirem. Isso mesmo, né? Então, irmãos, isso daí é um dogma dessas seitas que não tem o menor sentido, não tem embasamento bíblico, veio de uma origem que já é extra-bíblica. Sim. Tá? Então eu pego um pensamento extra-bíblico e acho um versículo lá na Bíblia e coloco ele, né, no meio do contexto. E aí, se nós não estudamos, nós lemos, nossa, é verdade, a Bíblia está falando isso, então está todo mundo errado. Se nós não entendemos a Bíblia como um todo, né, todo o contexto dela, nós chamamos isso, né, no estudo sistemático da Bíblia, Sim. então nós começamos a fazer interpretações corretas, chegando assim, aliás, todas as heresias aí vêm de uma interpretação incorreta da palavra e de textos que não condizem com a verdade, que tentam complementar a Bíblia. Inclusive, pastor, tá na nossa listinha. Um dos nossos próximos programas vai falar sobre as principais características das seitas, características das heresias. Porque hoje tá um negócio, né? Tem placa de todo tipo, nome de todo tipo de igreja, mas não é a placa, o nome ou denominação que vai definir se a igreja é correta ou não, né? De acordo com a sã doutrina. O que vai definir é a palavra de Deus. E a palavra de Deus própria nos dá luz do que é, né, falso, do que é verdadeiro. Acompanha com a gente aí. Inclusive, pastor, só fazendo break, você já deixou a sua pergunta? Deixa a sua pergunta, irmãos. Essas perguntas todas que temos desenvolvido nos últimos programas são sugestão de vocês. Então, você que já recebeu uma pergunta de alguém e não soube como responder, você que sempre teve alguma dúvida, coloca no chat que a gente está anotando tudo e está entrando na nossa listinha. Mas vamos lá, pastor, de onde vem então essa cultura, esse costume de guardarmos o domingo como cristãos? Muito bom. Na verdade, isso é uma tradição que vem lá da igreja primitiva dos nossos irmãos. Desde Jesus Cristo, os cristãos eles adotaram como tradição adorar a Deus no dia do Senhor, né? Ou seja, no primeiro dia da semana, né? Lá em Atos 27, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Se nós formos acompanhar, esse é um dos exemplos, mas se formos acompanhar os exemplos de que os irmãos cristãos se reuniam, normalmente era no primeiro dia da semana. Também lá, Atos 2:1, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, né? A promessa do Espírito Santo se cumpriu no primeiro dia da semana, que foi o dia da ressurreição de Cristo. Então nós celebramos o domingo porque é um marco, né? Um marco da Isso. ressurreição do nosso Senhor, que é o Senhor do sábado, Sim. que é o nosso Deus e que tudo gira em torno dele, inclusive aquelas antigas leis giravam em torno dele, e também por causa do Pentecostes, né? Uma tradição do Espírito Santo ter descido aos homens. Mais importante do que a morte de Cristo é a ressurreição. Sim. Porque se Jesus tivesse morrido e continuasse morto, não teria efeito. O maior inimigo nosso teria vencido, que é a morte. Então ali, quando Jesus ressuscita, virou um marco. Ali a nova aliança, né, ela toma forma visível, ela se concretizou. Então nós vemos, né, Jesus saindo da tumba e falando, a morte, onde estão seus grilhões? Então os cristãos começam a se reunir no primeiro dia da semana, no domingo, como uma forma de tradição. Inclusive é uma tradição tão enraizada na nossa história cristã, né, pastor? Vou trazer uma curiosidade aqui. A palavra domingo vem da raiz domino ou domine, né, que é Senhor, e vem na verdade de uma conjugação que é dia do Senhor, o dia do nosso Senhor Jesus, né? Então, realmente, domingo representa não só o dia da semana, mesmo secularmente nós chamamos de domingo, mesmo ateus chamam de domingo, mas na verdade nós estamos dizendo que é o dia do Senhor. Amém. Eu gosto também de uma outra linha de pensamento, que ela é complementar, que é assim, eu dedicar o primeiro tempo da semana, o primeiro horário a Deus, que é justamente o domingo, né? Humanamente falando, a semana começa no domingo, e ali nesse primeiro dia eu já dedico a primícia, né, pro meu Deus. Similar ao que nós gostamos de fazer na virada do ano. Também está virando uma tradição na nossa igreja. Toda virada do ano, quando à meia-noite nós nos ajoelhamos e oramos a Deus. Sempre falo para os irmãos, não vão viajar, fiquem na igreja. Se você for viajar, você vai para o inferno? Não. Mas não será salvo? Aí então seria uma seita. Sim. Né? Mas fique por amor a Deus, como gratidão, onde você vai estar dando assim os primeiros minutos do ano em oração a Deus. Olha que coisa linda. Aqui é toda a questão simbólica.
né, da virada do ano, no caso do nosso tema de hoje, no domingo, é um simbolismo muito bonito. Senhor, tudo que eu tenho é seu e eu entrego aqui o melhor, né, o melhor para ti. E graças a Deus, né, virou uma convenção onde, em regra, as pessoas não trabalham. Então também podemos aí nos unir como Igreja de Cristo para aumentar a nossa comunhão. E ali estarmos todos juntos para adorar ao nosso Deus. Perfeito. Olha só quanta coisa a gente aprendeu então neste programa. Resumindo, o fim da lei é Cristo. Todas as ordenanças do Antigo Testamento eram, na verdade, uma sombra, uma pré-figuração do que havia de vir. Quem havia de vir? Jesus Cristo, o Cordeiro Perfeito, que cumpriu toda a lei. O pastor vai me corrigir se eu estiver errada. Cumpriu toda a lei. Então, a partir de Jesus Cristo, vivemos uma nova aliança, uma aliança superior. Por isso que também com a vinda de Cristo nós chamamos de Novo Testamento. E hoje nós estamos na época do Novo Testamento, tempo da graça. Somos salvos pela graça e não porque guardamos ou deixamos de guardar qualquer tipo de ritual que estava previsto no Antigo Testamento. Mas quem ama o Senhor e é grato pela salvação tem seus atos de fé, como, por exemplo, guardar um dia da semana para adorar a Deus. De preferência fazemos aos domingos, porque além de ser uma cultura, uma tradição cristã, baseada na ressurreição de Jesus Cristo, no dia de Pentecostes, a igreja primitiva já se unia no primeiro dia, é o dia em que todos juntos podemos estar ao mesmo tempo na casa de Deus. Então tem a ver também com a comunhão, né, pastor? Isso. Tudo bem, se eu puder, não posso domingo por causa de um trabalho que realmente trabalha, por exemplo, nas áreas essenciais, na área da saúde, a área da polícia militar ou do exército, enfim, não tem como, né? Da segurança não tem como, você não tem como escolher, né? Inclusive temos irmãos da nossa igreja que têm esses tipos de profissão. Mas de preferência é melhor que sejamos juntos, porque também, irmãos, uma coisa que fortalece a gente é o quê? A comunhão entre os irmãos. Na nossa igreja, por exemplo, é muito gostoso quando encontramos os irmãos juntos para adorar e depois temos a nossa comunhão, nosso partir do pão também. Rimos, nos alegramos, nos abraçamos em Jesus Cristo. A brasa separada, ela se apaga, por isso nós precisamos estar juntos. E no domingo é um ótimo dia para isso, né? Um domingo propício para isso, além de termos o nosso culto formal ao nosso Deus. E só para encerrar, é um pensamento complementar. Então, o Antigo Testamento não vale para nada, né? Os irmãos sabem, nós pregamos bastante o Antigo Testamento, estudamos muito o Antigo Testamento. Por quê? Ele é importante porque no Antigo Testamento, primeiro, fica muito claro como Deus se relaciona com o povo, Sim. porque ali era uma ação direta. Hoje eu falo que é indireto porque nós temos o Espírito Santo no meio do caminho, limpando a nossa barra, né? Nós temos o sangue de Jesus Cristo sobre nós, que nos purifica de todo o pecado que cometemos. No Antigo Testamento nós vemos exatamente como Deus ele atua, e nós vemos que se ele não muda, as qualidades, as características de Deus ficam muito sobressaltadas, é muito interessante. Segundo ponto, porque estudamos o Antigo Testamento, nós vemos as maravilhas, o poder de Deus. Conhecemos a Deus, como ele age. Protegendo o povo, cuidando do povo, chamando com laços de amor. Terceiro ponto, nós vemos que a palavra de Deus sempre se cumpre, os proféticos se cumpriram em Jesus Cristo. Olha que coisa linda. E exceto agora que eu lembro de cabeça, exceto Daniel, que tem um pouco de escatologia, que fala aí do final dos tempos, a maioria dos textos dos proféticos falam de Jesus, em Jesus. Sim. Até os Salmos, eu acho lindo, né? Falando sobre Jesus Cristo. Então, nós meditamos sim no Antigo Testamento, nós entendemos que ele é importante, que ele nos edifica, mas a lei está cumprida em Jesus Cristo. Sim. Nós não precisamos nos submeter àquelas regras e àqueles rituais, porque Jesus já fez isso por nós. Se o Antigo Testamento não fosse importante, não estaria na palavra de Deus. E ela explica, né? Ele explica todo o Novo Testamento. Isso né? mesmo. E também nos fala muito sobre Deus, de como conhecemos a Deus. Então você pode comer sim carne de porco, você que gosta de uma bistequinha. Seu camarãozinho, espetinho no camarão, pode. Sabe por quê, irmãos? Porque somos livres em Jesus. Jesus já cumpriu todas essas ordenanças. Hoje somos salvos porque Ele nos amou e Ele quis nos salvar, e não porque comemos ou deixamos de comer alguma coisa. Dê graças a Deus, quando você tiver um porquinho, um frutos do mar aí na sua mesa, agradeça de coração a Deus, louve ao Senhor e coma com alegria, porque é assim que também Deus quer que nós vivamos a nossa vida aqui.
Amém? Amém. Irmãos, deixa a curtida é importante para divulgar a obra do Senhor. Compartilha também com seus contatos, esclareça esse ponto. Você que já ouviu essa pergunta de alguém, manda, que aí você já está enviando a resposta estruturada de acordo com a palavra de Deus. E comenta aí, deixa o seu amém, deixa o seu glória a Deus, deixa a sua pergunta e voltamos então na próxima quinta-feira às 20 horas. Você já sabe onde nos encontrar, tá na Bíblia. Shalom, irmãos. Shalom.